A pequena sala no fundo do corredor estava parada no tempo. Não de um jeito nostálgico e acolhedor, mas de um jeito esquecido. O ar era pesado, denso com o cheiro de papel antigo e madeira fechada. A luz que entrava pela única janela era fraca, filtrada por uma camada de poeira no vidro e pelas folhas de uma era que subia pela parede de fora. No centro da sala, coberta por um lençol amarelado, estava uma pequena escrivaninha. Ninguém a usava há décadas. Ninguém sequer entrava ali. Era um cômodo de memórias que ninguém mais se lembrava de ter. E essa imobilidade, esse silêncio espesso, criava um desequilíbrio sutil na casa, como uma nota desafinada em uma canção tranquila. Era uma tarefa pendente, um espaço que não respirava. Hoje, isso mudaria. A decisão não veio com um grande plano, mas com um impulso simples e claro. A porta foi aberta, não com força, mas com um cuidado que empurrou o tempo para o lado. O lençol foi retirado da escrivaninha e uma nuvem de poeira subiu lentamente, dançando nos raios de sol oblíquos. A madeira escura, de um mogano profundo, estava opaca e sem vida. As gavetas pareciam seladas pela umidade e pelo desuso. Havia um trabalho a ser feito. A promessa silenciosa era transformar aquele móvel esquecido e, com ele, a sala inteira. Devolver-lhe a função, o brilho, o propósito. Fazer com que o ar ali voltasse a circular. A tarefa era simples: restaurar a escrivaninha. Com a decisão tomada, o ambiente começou a se revelar. Não era um lugar triste, apenas adormecido. Havia uma pequena estante na parede com alguns livros de capa dura, cujos títulos dourados mal se podiam ler. Um velho tapete desbotado cobria parte do assoalho de madeira. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo rangido suave do piso sob os pés. O primeiro passo era entender o móvel. As mãos percorreram a superfície áspera e poeirenta. Havia pequenos arranhões, marcas de copos deixados há muito tempo. As pernas eram finas e elegantes, mas uma delas parecia ligeiramente instável. As gavetas eram 3, 2 pequenas na parte de cima e uma longa e central, um pouco mais abaixo. As 2 de cima abriram com um gemido de protesto. Estavam vazias, exceto por uma fina camada de pó escuro e o cheiro de cedro. A gaveta central, no entanto, estava trancada. Uma busca silenciosa começou pela sala. Em uma pequena caixa de madeira sobre a estante, entre velhos botões e um dedal de prata, estava uma chave pequena e enfurrecida. Tinha um formato ornamental, quase como uma flor de trevo. O coração de metal parecia frio ao toque. A chave foi levada até a fechadura da gaveta central. O metal rangeu contra metal, um som seco e pequeno no silêncio da sala. A serrugem dificultou o giro, mas com uma pressão firme e paciente, o mecanismo cedeu com um estalo baixo e satisfatório. A gaveta deslizou para fora, revelando seu único conteúdo. Não havia pilhas de papéis, nem objetos esquecidos. Havia apenas uma coisa, bem no centro: um envelope. O papel do envelope era grosso, de cor creme, agora manchado de amarelo pela idade. Estava selado com cera vermelha, o selo ainda intacto, embora a cera estivesse seca e quebradiça. Na frente, um nome e um endereço escritos com uma caligrafia elegante e inclinada, a tinta de um azul profundo, agora quase preta. A carta nunca havia sido enviada, e, pelo estado do papel, estava ali há muito, muito tempo. Uma vida inteira, talvez. Segurar aquele envelope era segurar uma história interrompida, uma mensagem que nunca chegou ao seu destino. A curiosidade era imensa, mas foi superada por um sentimento diferente, o de reverência. Abrir aquela carta naquele ambiente, com a escrivaninha coberta de poeira e o ar parado, parecia errado,
parecia um desrespeito. A carta merecia mais, merecia ser lida em um lugar que estivesse à altura de sua longa espera. E esse lugar era a escrivaninha, mas não a escrivaninha como estava agora, opaca, arranhada e esquecida. Ela precisava ser restaurada, precisava voltar a ser o móvel elegante e sólido que um dia fora. A decisão, que antes era apenas sobre limpar um cômodo, agora tinha um propósito muito mais profundo e concreto. O objetivo não era mais apenas arrumar, mas preparar. Preparar um palco para um ato final que demorou décadas para acontecer. A carta foi colocada cuidadosamente de lado, sobre um pano limpo, em cima da estante. Ela esperaria mais um pouco, mas agora sua espera tinha um propósito. O trabalho na escrivaninha começaria. Era o primeiro passo para honrar aquela mensagem silenciosa, para finalmente permitir que ela respirasse. A promessa de transformação agora estava ligada àquele pedaço de papel. A sala inteira parecia observar, em silêncio, o início de um longo e cuidadoso processo. O primeiro passo da restauração era a limpeza, uma limpeza profunda, metódica, que removeria não apenas a sujeira, mas as marcas do abandono. Para isso, a escrivaninha precisava de espaço e de luz. Com cuidado, ela foi arrastada do centro da sala para perto da janela. O movimento foi lento, as pernas do móvel protestando contra o assoalho com um som arrastado e grave. A luz da tarde, agora mais forte, revelou cada detalhe da superfície: a teia de poeira, as manchas pálidas, as pequenas imperfeições que antes estavam escondidas na penumbra. O trabalho seria minucioso. Antes de qualquer produto, a poeira seca precisava ser removida. Um pano de algodão macio e seco foi passado sobre toda a extensão do móvel. O gesto era lento e repetido, seguindo os veios da madeira. A poeira subia em pequenas nuvens douradas sob a luz, como se o tempo acumulado estivesse finalmente se desprendendo. Depois da superfície, vieram as gavetas. Elas foram retiradas completamente e colocadas no chão, sobre o tapete. O interior de cada uma foi limpo com o mesmo pano seco. O cheiro de cedro e de papel velho ficou mais intenso, liberado de seu confinamento. Os cantos, onde a poeira se acumulava em tufos escuros, foram alcançados com a ajuda de um pincel de cerdas macias. O pincel deslizava, varrendo os últimos vestígios de negligência. O esqueleto da escrivaninha, agora sem suas gavetas, parecia mais vulnerável, expondo seus espaços vazios e sua estrutura interna. Era hora de usar água. Em um pequeno balde de cerâmica foi preparada uma solução simples: água morna e algumas gotas de um sabão neutro, quase sem perfume. O cheiro era limpo, apenas o cheiro de água e sabão. Um segundo pano, também de algodão, foi mergulhado na água e torcido até ficar apenas úmido. A limpeza começou pelo tampo da escrivaninha. O pano úmido deslizava sobre a madeira, e a mudança era imediata. A cor do marrógno, antes um marrom acinzentado e sem vida, começou a se aprofundar. Onde o pano passava, a madeira parecia despertar, revelando um tom avermelhado e quente que estava escondido sob a pátina do tempo. O movimento era sempre na mesma direção, acompanhando o desenho natural da madeira. A água evaporava rapidamente, deixando para trás uma superfície limpa, mas ainda opaca. O processo foi repetido em cada centímetro do móvel, nas pernas finas, nas laterais, na parte de trás. Cada entalhe, cada curva recebeu a mesma atenção. O pano era lavado e torcido várias vezes, e a água no balde foi se tornando turva,
um testemunho do trabalho que estava sendo feito. As gavetas receberam o mesmo tratamento, primeiro por fora, depois por dentro. A madeira interna, mais clara e sem verniz, absorveu um pouco da umidade, liberando ainda mais o seu perfume natural. Era um trabalho silencioso, meditativo. O único som era o do pano deslizando sobre a madeira e o ocasional pingo de água caindo no assoalho. A sala parecia mais clara, como se a remoção da sujeira do móvel tivesse, de alguma forma, purificado o próprio ar. A luz da janela já não parecia tão fraca. A era do lado de fora balançava suavemente com uma brisa que não se sentia dentro do cômodo. Com a limpeza úmida terminada, um terceiro pano, completamente seco, foi usado para remover qualquer excesso de umidade. A madeira foi polida suavemente, um gesto que já começava a trazer um brilho tímido à superfície. Agora limpa, a escrivaninha revelava sua verdadeira condição. Os arranhões eram mais visíveis, assim como uma pequena mancha de tinta preta em um dos cantos, uma cicatriz de seu passado ativo. A perna instável agora podia ser examinada de perto. A junção com o corpo do móvel estava um pouco frouxa, o encaixe de madeira ligeiramente separado. Uma pequena rachadura, fina como um fio de cabelo, percorria um trecho da lateral direita. Eram os problemas que precisariam ser resolvidos na próxima etapa. Mas, por enquanto, a sensação era de uma grande vitória. A escrivaninha já não era um objeto sujo e esquecido. Estava limpa, respirava. A cor profunda do Magnum, mesmo sem polimento, já tinha uma beleza sóbria. O cheiro de poeira havia sido substituído pelo cheiro sutil de madeira limpa e ar fresco. O primeiro e mais fundamental passo da transformação estava concluído. O móvel estava preparado para ser curado. Com a escrivaninha limpa, suas feridas estavam expostas. Era hora de consertar, de devolver a integridade à sua estrutura. O trabalho exigiria a paciência e as ferramentas certas. Em uma velha caixa de ferramentas guardada na despensa, foram encontrados os itens necessários: cola de marceneiro, alguns grampos de pressão, um pequeno martelo de borracha. Não era preciso muito, apenas o essencial, usado com cuidado. O primeiro problema a ser abordado foi a perna instável. A escrivaninha foi gentilmente virada de lado, apoiada sobre mantas grossas para não arranhar a madeira já limpa. A junção da perna com a estrutura principal foi examinada. Era um encaixe do tipo espiga e entalhe, uma técnica antiga e duradoura. Com o tempo, a cola original havia secado e perdido sua força, criando uma pequena folga. A solução era simples, mas precisava ser executada com precisão. Com uma leve pressão, a perna foi separada do encaixe. O som da madeira se soltando foi um estalo seco e curto. A cola antiga, agora um resíduo quebradiço, foi cuidadosamente raspada de dentro do entalhe e da superfície da espiga com uma pequena lâmina. Era preciso criar uma superfície limpa para que a nova cola pudesse aderir perfeitamente. O pó de cola seca foi varrido com o pincel de cerdas macias. Em seguida, uma fina camada de cola de marceneiro, de um branco cremoso, foi aplicada com a ponta de uma pequena vareta de madeira, em ambas as partes do encaixe. A perna foi então reinserida, em seu lugar. O encaixe foi firme, justo. Para garantir que a união ficasse perfeita enquanto a cola curasse e se tornasse mais forte que a própria madeira, um grampo de pressão foi posicionado, abraçando a estrutura. O parafuso do grampo foi girado lentamente, aplicando uma pressão constante e firme. A escrivaninha ficaria naquela posição por algumas horas, permitindo que a cola curasse e se tornasse mais forte que a própria madeira. Enquanto a perna secava, a atenção se voltou para a pequena rachadura na lateral. Era uma fissura superficial,
provavelmente causada por alguma mudança brusca de temperatura ou umidade no passado. Se não fosse tratada, poderia aumentar com o tempo. A solução aqui era preenchê-la. Uma mistura foi preparada com um pouco de serragem fina, guardada de um projeto anterior, e a mesma cola de marceneiro. A serragem era de uma madeira de tom semelhante, o que ajudaria a disfarçar o conserto. A pasta resultante, espessa e maleável, foi aplicada sobre a rachadura com a espátula fina. A espátula pressionou a mistura para dentro da fissura, garantindo que não ficassem bolhas de ar. O excesso foi removido com a lâmina da espátula, deixando a superfície o mais nivelada possível. Depois de seca, a mistura seria lixada para ficar perfeitamente lisa, mas por agora o trabalho era apenas aplicar e esperar. O último reparo estrutural era o das gavetas. Uma das corrediças de madeira, sobre a qual a gaveta maior deslizava, estava gasta e áspera, causando o emperramento. Não estava quebrada, apenas desgastada pelo atrito de milhares de aberturas e fechamentos. Para resolver isso, um pedaço de cera de abelha foi encontrado. A cera foi esfregada vigorosamente ao longo de toda a corrediça de madeira, tanto na parte fixa da escrivaninha quanto na parte de baixo da gaveta. O atrito aqueceu a cera, que deixou uma camada fina e escorregadia sobre a madeira. O gesto foi repetido algumas vezes, até que a superfície ficasse visivelmente mais lisa. A gaveta foi colocada em seu lugar para um teste. Deslizou para dentro e para fora com uma suavidade surpreendente, sem o rangido ou a resistência de antes. O som agora era um sussurro de madeira sobre madeira, um som funcional e saudável. Ao fim da tarde, o grampo da perna foi removido. A união estava sólida, imóvel. A perna fazia parte do todo novamente, sem qualquer jogo ou instabilidade. A escrivaninha foi cuidadosamente colocada de pé. Estava firme no chão, as 4 pernas apoiadas por igual, sem balançar. A pasta na rachadura lateral também estava seca ao toque. Com uma lixa muito fina, a área foi suavemente trabalhada. O movimento era leve, circular, até que a superfície ficasse completamente lisa, indistinguível do resto da madeira ao redor. O conserto era quase invisível. A escrivaninha agora não estava apenas limpa, estava íntegra. Sua estrutura estava segura, suas partes móveis funcionavam como deveriam. O trabalho de cura havia terminado. A próxima etapa seria o de embelezamento, de devolver a proteção e o brilho que o tempo havia roubado. A cada etapa, o móvel parecia mais próximo de sua antiga glória, mais preparado para o momento que o aguardava. A estrutura estava sólida, a madeira limpa e reparada. Agora era o momento de nutrir a material, de devolver a ele a sua cor profunda e o seu brilho acetinado. Era a etapa do polimento, um processo lento que protegeria a madeira para as próximas décadas. A ferramenta principal para esta tarefa era simples: cera de abelha misturada com um pouco de óleo de linhaça, uma receita tradicional para o cuidado de móveis antigos. A cera estava em uma lata redonda e chata. Ao ser aberta, liberou um perfume suave e doce, um cheiro de mel e de natureza. A sua cor era de um amarelo dourado e a textura firme ao toque. Junto com a lata, havia um conjunto de panos de lã macia, perfeitos para aplicar a cera sem arranhar a superfície. O trabalho começou novamente pelo tampo da escrivaninha, a maior e mais visível superfície. Um pedaço do pano de lã foi pressionado contra a cera e girado, coletando uma pequena quantidade do produto. A aplicação era feita em movimentos circulares, pequenos e constantes. A cera, ao ser esfregada contra a madeira, derretia ligeiramente com o calor do atrito, penetrando nos poros da madeira seca. A transformação era sutil, mas profunda.
A cor do mogno se intensificava instantaneamente, passando de um marrom avermelhado opaco para um tom rico e escuro, com reflexos que pareciam vir de dentro da própria madeira. Os veios, antes apenas linhas discretas, agora se destacavam com uma clareza impressionante, contando a história do crescimento da árvore. O cheiro da cera preenchia a sala, misturando-se ao aroma de cedro das gavetas. O trabalho era metódico, círculos pequenos e sobrepostos, garantindo que nenhuma área ficasse sem tratamento. Depois de aplicar a cera em uma seção, um segundo pano de lã, limpo e seco, era usado para o polimento. Este era um movimento mais rápido e linear, sempre na direção dos veios. Era este segundo passo que trazia o brilho, não um brilho vítreo e artificial, mas um lustre suave, um brilho quente que convidava ao toque. A superfície, que antes era áspera, agora se tornava lisa como seda. A mão deslizava sobre ela sem encontrar resistência. O trabalho continuou, cobrindo cada parte da escrivaninha, as laterais, a frente das gavetas e até mesmo as pernas finamente torneadas. Cada curva recebeu a mesma atenção, a cera sendo trabalhada nos detalhes com a ponta dos dedos envolvida no pano. A pequena área onde a rachadura havia sido reparada recebeu um cuidado especial. A cera ajudou a unificar a cor da massa com a da madeira ao redor, tornando o concerto ainda menos perceptível. A mancha de tinta antiga, que a limpeza não havia removido completamente, foi suavizada pela cera. Não desapareceu, mas se tornou parte da história do móvel, uma marca de caráter, agora selada sob a camada protetora. A luz da janela refletia-se na superfície polida, não de forma ofuscante, mas de um brilho difuso e gentil. A escrivaninha já não parecia um objeto resgatado do esquecimento. Parecia uma peça de herança, bem cuidada e valorizada. Depois que toda a parte externa foi encerada e polida, as gavetas foram tratadas da mesma forma. Apenas as frentes, que ficariam expostas, receberam a cera. O interior foi deixado com a madeira natural, para que o cheiro de cedro pudesse continuar a perfumar seu conteúdo. Uma vez terminado o trabalho, as gavetas foram recolocadas em seus lugares. Elas deslizaram para dentro com a suavidade recém-adquirida, fechando-se com um som baixo e sólido. A escrivaninha estava completa, estava limpa, consertada e protegida. O toque final foi passar um pano limpo sobre os puxadores de latão das gavetas. Eram simples, em formato de concha. Com o polimento, o metal amarelado e oxidado revelou um brilho dourado e quente, que contrastava lindamente com a madeira escura. A escrivaninha foi então movida para sua posição final, não no centro da sala, mas encostada a uma parede, sob a janela. Ali, ela receberia a luz natural durante o dia, mas de forma indireta, protegida. O móvel parecia pertencer àquele lugar. A sala inteira parecia reorganizada ao seu redor. O que antes era um cômodo de coisas esquecidas, agora tinha um ponto focal, um centro de calma e propósito. O trabalho físico na madeira havia terminado. A transformação era visível, palpável. A escrivaninha não era mais um objeto passivo, era um convite para sentar, para escrever, para pensar. E, acima de tudo, um convite para finalmente honrar a carta que ainda esperava, silenciosamente sobre a estante. A longa espera do envelope estava quase no fim. O palco estava quase pronto. A escrivaninha estava pronta, mas o ato de ler e talvez responder à carta exigia mais do que apenas uma superfície bonita. Exigia as ferramentas adequadas. Os objetos encontrados nas gavetas superiores durante a limpeza inicial, uma velha caneta tinteiro, um tinteiro de vidro e um mata-borron de madeira, eram parte da história daquele móvel. Usá-los parecia a coisa certa a se fazer, mas assim como a escrivaninha, eles também precisavam de cuidados. Estavam adormecidos, obstruídos pelo tempo. O primeiro a ser examinado foi a caneta tinteiro.
O corpo era de um material escuro, quase preto, com um anel dourado no meio. A pena de metal, que um dia fora prateada, estava manchada com resíduos de tinta seca, uma crosta preta e quebradiça. O processo de limpeza da caneta começou com a sua desmontagem cuidadosa. O corpo foi desrosqueado, revelando o antigo sistema de enchimento, um pequeno saco de borracha que estava ressecado e rachado. Ele não poderia mais ser usado. Mas a pena e seu alimentador, a parte mais importante, poderiam ser salvos. As duas peças foram mergulhadas em um copo com água morna. Quase imediatamente, uma nuvem de tinta antiga começou a se dissolver na água, tingindo-a de um azul escuro. A água foi trocada várias vezes, a cada vez ficando um pouco mais clara. Depois de um longo banho, a pena foi retirada e esfregada suavemente com um pano macio. As manchas mais teimosas foram removidas com uma escova de dentes de cerdas macias. O metal voltou a brilhar. A fenda fina no centro da pena, essencial para o fluxo da tinta, estava agora limpa e desobstruída. O corpo da caneta foi polido com o mesmo pano usado para os puxadores de latão. O material escuro recuperou um brilho discreto e o anel dourado voltou a reluzir. Como o sistema de enchimento original estava inutilizado, a caneta seria usada da forma mais simples, mergulhando a pena diretamente na tinta, como se fosse um bico de pena antigo. Era uma solução que honrava o passado do objeto, sem exigir uma restauração complexa. A caneta, agora limpa e montada, foi colocada sobre um pequeno descanso de cerâmica para não rolar sobre a mesa. O segundo objeto era o tinteiro. Era um pequeno cubo de vidro grosso, com uma tampa de latão articulada. Dentro, no fundo, havia uma camada de sedimento de tinta seca, harda como pebra. O vidro estava empoeirado, mas não quebrado. O tinteiro foi levado para a cozinha. Foi enchido com água quente e deixado de molho por um longo tempo. Aos poucos, a tinta seca começou a amolecer. Com a ajuda de uma pequena espátula de madeira, o sedimento foi sendo raspado do fundo. O processo foi lento, exigindo várias trocas de água. Finalmente, o interior do vidro ficou completamente limpo. O tinteiro foi lavado com água e sabão e seco com um pano que não soltasse fiapos. O vidro grosso, agora transparente, capturava a luz, criando pequenas refrações. A tampa de latão foi polida, assim como os outros metais, e sua dobradiça, que rangia, recebeu uma minúscula gota de óleo. Abria e fechava agora com um clique suave e preciso. O tinteiro vazio foi colocado sobre a escrivaninha, ao lado da caneta. Faltava o elemento essencial, a tinta. Em uma gaveta da casa foi encontrada uma garrafa de tinta nova, comprada há algum tempo, mas nunca usada. A cor era um azul real, profundo e vibrante. A garrafa de vidro foi aberta e o cheiro característico da tinta, um pouco químico e um pouco terroso, espalhou-se brevemente no ar. Com a mão firme, o tinteiro de vidro foi cuidadosamente preenchido até a metade. O líquido azul escuro contrastava com o vidro transparente, parecendo uma pequena poça de céu noturno. A tampa foi fechada. Por fim, o mata-borrão. Era um objeto simples, com um cabo de madeira curvado e uma base que segurava uma folha de papel absorvente. O papel estava velho e manchado de tinta. Foi removido com cuidado. Em um bloco de papel secante novo, uma folha limpa foi cortada no tamanho exato e encaixada na base. O cabo de madeira foi limpo e polido, com um pouco da mesma cera usada na escrivaninha, unificando o conjunto. Agora, sobre o tampo polido do móvel, repousava um conjunto de escrita completo e funcional. A caneta de tinta limpa, o tinteiro de vidro cheio de tinta fresca e o mata-borrão com papel novo.
Cada peça havia passado por seu próprio processo de restauração, um eco em miniatura do trabalho feito na escrivania. Eram mais do que ferramentas. Eram os instrumentos que permitiriam um diálogo com o passado. Eram a ponte entre a carta que esperou e a resposta que seria escrita. O palco estava pronto, e os atores, a caneta, a tinta, o papel, estavam a postos. A preparação estava quase completa. Faltava apenas criar o ambiente final para o ato que se aproximava. Com a escrivaninha e os instrumentos de escrita devidamente preparados, a última etapa antes da leitura da carta era compor o ambiente. O espaço ao redor do móvel precisava ser tão calmo e intencional quanto o próprio objeto restaurado. Não se tratava de decorar, mas de criar um pequeno santuário de tranquilidade, um lugar onde o tempo pudesse desacelerar o suficiente para acolher uma história de décadas. A primeira necessidade era uma cadeira adequada. A cadeira que estava na sala era inconfortável, com um assento de palha danificado. Em outro cômodo da casa, havia uma cadeira de madeira simples, mas sólida, com um encosto alto e reto. Era uma cadeira honesta, sem ornamentos, mas bem construída. Foi trazida para a sala e colocada em frente à escrivania. A altura era perfeita. O assento de madeira foi coberto com uma almofada fina de linho cru, para maior conforto. Em seguida, a superfície da escrivaninha. Embora a madeira polida fosse bela por si só, para o ato de escrever, um mata-borrão de mesa seria útil. Não o pequeno de balanço, mas uma folha grande que protegeria a madeira e ofereceria uma superfície suave para o papel. Em uma papelaria antiga da cidade foi encontrado um. Era um retângulo de couro escuro com as bordas costuradas e um verso de feltro macio. Foi colocado no centro da escrivania. Sua cor sóbria complementava o tom do marrógano e sua textura era agradável ao toque. Sobre ele seriam colocados o papel e a carta. E, por falar em papel, era preciso escolher a folha certa para a possível resposta. Em uma caixa havia algumas folhas de papel de algodão, de uma cor creme suave e com uma textura leve. Eram folhas de boa qualidade, espessas o suficiente para receber a tinta da caneta tinteiro sem borrar. Uma única folha foi retirada e colocada ao lado do tinteiro. A iluminação era crucial. A luz natural que vinha da janela era agradável, mas à medida que a tarde avançava, ela se tornaria fraca demais. Uma iluminação artificial seria necessária, mas ela precisava ser suave e quente. Um pequeno candeeiro de mesa com base de latão e cúpula de vidro verde foi encontrado. Era um candeeiro de estilo antigo que combinava perfeitamente com a escrivania. Foi colocado no canto esquerdo da mesa e seu fio foi discretamente passado por trás do móvel. Quando aceso, ele projetava um círculo de luz amarelada e calma sobre o mata-borrão de couro, deixando o resto da sala em uma penumbra suave. A luz era focada, íntima, criando um palco iluminado no centro da escuridão que se aproximava. Com os elementos principais no lugar, faltavam os pequenos detalhes que acalmariam os sentidos. Uma xícara de chá. A chaleira foi posta no fogo e o som da água começando a ferver foi o único ruído na casa. Foi escolhido um chá de camomila pelo aroma suave e efeito relaxante. Enquanto a infusão acontecia, o cheiro floral e adocicado se espalhou pela cozinha e flutuou até a pequena sala. O chá foi servido em uma xícara de porcelana branca, simples, sem desenhos. A xícara foi colocada sobre um pequeno pires de madeira na extremidade direita da escrivaninha, longe do papel e da carta. O vapor subia em uma espiral lenta e fina, visível contra a luz do candeeiro. Finalmente, tudo estava pronto. A sala, antes um lugar de esquecimento, agora respirava propósito. A escrivaninha restaurada, firme e brilhante, a cadeira confortável, convidativa, o conjunto de escrita limpo e à espera,
O papel creme, uma tela em branco. A luz do candeeiro, um foco de calor e atenção. A xícara de chá, uma presença calmante. O ambiente estava completo. Cada elemento havia sido escolhido e preparado com o mesmo cuidado dedicado ao móvel principal. Era um ecossistema de tranquilidade. Agora, e somente agora, era o momento de buscar a carta. Ela foi pega da estante, onde repousava sobre o pano limpo. O envelope amarelado, com seu selo de cera intacto, foi levado até a escrivaninha e colocado delicadamente no centro do círculo de luz, sobre o couro escuro. Ali, ele parecia pertencer. Sua longa jornada de espera, em uma gaveta escura e empoeirada, havia terminado. Ele havia chegado a seu destino. Não ao endereço escrito em sua frente, mas a um momento de respeito e atenção plena, preparado especialmente para ele. O silêncio na sala era profundo, mas não era um silêncio vazio, era um silêncio de antecipação. A figura sentou-se na cadeira, o movimento lento e deliberado. A madeira do assento não rangeu, a almofada de linho era macia. As mãos repousaram por um momento sobre o mata-borrão de couro, sentindo sua textura suave. O olhar estava fixo no envelope. Ele estava ali, no centro do palco de luz, parecendo ao mesmo tempo frágil e imensamente pesado. O selo de cera vermelha, com um monograma indistinto, era o último guardião de um segredo de décadas. O primeiro ato foi pegar um pequeno abridor de cartas com cabo de madrepérola. A lâmina fina foi deslizada com extremo cuidado sob a aba do envelope, cortando o papel sem danificar o selo. O som do papel se rasgando foi mínimo, quase inaudível, um sussurro no silêncio. O envelope foi aberto. Dentro havia uma única folha de papel, dobrada em 4. O papel era da mesma cor creme do envelope, mas ainda mais amarelado nas dobras. Foi desdobrado com a ponta dos dedos, com o cuidado de quem manuseia um artefato antigo. O papel era fino e farfalhava suavemente. A mesma caligrafia elegante da frente do envelope preenchia a página. A tinta azul escura havia resistido bem ao tempo. A carta foi posicionada sobre o couro escuro, sob a luz direta do candeeiro, e então a leitura começou. As palavras não eram de um grande drama ou de uma paixão arrebatadora. Eram palavras simples, calmas. Falavam de um jardim, de como as rosas plantadas na primavera anterior estavam finalmente florescendo. Descreviam a cor de uma rosa em particular, um tom de pêssego que o remetente sabia que seria o favorito do destinatário. A carta falava de coisas pequenas, cotidianas, de um livro que estava sendo lido, de uma melodia que não saía da cabeça, de um vizinho que havia consertado o portão da frente. Eram notícias de uma vida tranquila, compartilhadas com a intimidade de quem não precisa de grandes eventos para preencher o espaço. Havia uma pergunta sobre a saúde de um parente, uma menção a uma viagem que talvez fizessem juntos no outono, e no final, uma frase simples, uma frase de afeto e de esperança. Espero que esta carta o encontre bem e que possamos nos ver em breve. Estava assinada apenas com um primeiro nome. Não havia tragédia nem despedida, apenas um momento de conexão. Uma ponte de palavras que nunca cruzou o abismo. A carta era um fragmento de um dia comum, preservado como um inseto no âmbar. Após a leitura, houve uma longa pausa. O olhar se desviou da carta para a janela escura, onde a noite já havia se instalado. O único som era o da própria respiração. A história da carta não estava no que ela dizia,
mas no fato de que nunca foi enviada. O porquê permaneceria um mistério, e talvez fosse melhor assim. A carta não pedia uma solução, apenas reconhecimento, e agora ela o tinha. Depois de um tempo, a mão direita alcançou a caneta de tinteiro. A tampa do tinteiro de vidro foi aberta com um clique suave. A pena de metal foi mergulhada no líquido azul. Uma pequena gota de tinta ficou suspensa na ponta por um instante, antes de ser absorvida pelo alimentador. A folha de papel de algodão creme foi puxada para o centro. A pena tocou o papel. O som foi um arranhar quase imperceptível, um som de criação. A tinta fluiu da pena em uma linha escura e precisa, contrastando com a superfície clara do papel. A mão se movia com uma fluidez calma, formando palavras. O que estava sendo escrito não importava tanto quanto o ato de escrever. Era uma resposta. Uma resposta não à pessoa que escreveu a carta, mas à própria carta. Era um reconhecimento de sua longa espera. Era um fechamento de ciclo. A escrita continuou por alguns parágrafos. A caneta era mergulhada na tinta de vez em quando, um ritual que marcava o ritmo da composição. O mata-borrão de balanço foi usado uma vez, para secar uma palavra. Sua curva de madeira balançou suavemente antes de parar. Quando a resposta terminou, a caneta foi limpa com um pano macio e colocada de volta em seu descanso. A tampa do tinteiro foi fechada. A nova carta foi deixada ao lado da antiga, ambas repousando juntas sobre a luz quente do candeeiro. Duas peças de papel, separadas por décadas, finalmente reunidas. O propósito da escrivania, o motivo de toda a restauração, havia sido cumprido. A noite se aprofundou do lado de fora. A sala estava imersa em uma penumbra tranquila, com a escrivaninha e seu círculo de luz como a única ilha de claridade. O trabalho estava feito. A carta antiga e a carta nova repousavam lado a lado sobre o couro escuro. Uma amarelada e frágil, a outra de um creme fresco, com a tinta ainda escura e nítida. Não havia mais nada a fazer, apenas estar ali. A xícara de chá, antes quente, agora estava morna. Foi erguida e um gole foi tomado. O sabor suave da camomila era confortante. O vapor já não subia mais. O olhar percorreu lentamente os objetos sobre a mesa. A caneta em seu descanso de cerâmica, a pena brilhando suavemente. O tinteiro de vidro com seu conteúdo azul escuro, parecendo quase preto na luz artificial. O abridor de cartas de madrepérola, sua tarefa cumprida. Cada objeto em seu lugar, em silêncio. As mãos foram pousadas sobre a superfície de madeira polida da escrivaninha, fora do mataburro. A madeira estava lisa e ligeiramente fria ao toque. Era possível sentir a solidez do móvel, a integridade de sua estrutura recém-restaurada. Era um objeto que havia voltado à vida, não mais um fantasma coberto de poeira, mas uma presença real e funcional na sala. A restauração não havia apenas mudado o móvel, havia mudado o cômodo inteiro. O ar não era mais pesado e estagnado. O cheiro não era mais de abandono, mas de cera de abelha, madeira limpa e um toque sutil de tinta. O espaço respirava. Era um lugar de calma, de propósito concluído. O candeeiro de mesa zumbia baixinho, um som quase imperceptível, o som da eletricidade se transformando em luz. Lá fora, o vento soprava entre as folhas da erva na janela, um murmúrio suave que tornava o silêncio de dentro ainda mais profundo. Não havia pressa para se levantar, não havia um próximo passo a ser dado. O momento era de pura contemplação. O ciclo estava completo. O desequilíbrio que iniciou tudo, a sala esquecida, a escrivaninha trancada, havia sido resolvido. A ordem fora restaurada,
não apenas arrumando, mas recriando, cuidando, honrando. A pergunta implícita da carta que esperava havia sido respondida, não com palavras, mas com o ato de preparar um lugar para ela e, por fim, dar-lhe atenção. Depois de um longo tempo, a cadeira foi afastada da mesa, o som de suas pernas no assoalho sendo a primeira quebra real do silêncio. As duas cartas, a antiga e a nova, foram cuidadosamente colocadas juntas dentro da gaveta central, a mesma de onde a primeira havia saído. A gaveta deslizou para dentro suavemente, fechando-se com um som baixo e satisfatório. Elas não estavam mais trancadas, mas guardadas em um lugar limpo e seguro. O candeeiro foi apagado. A sala mergulhou na escuridão, iluminada apenas pela luz pálida da lua que agora passava pelo vidro limpo da janela. A silhueta da escrivaninha era visível contra a luz, uma forma escura e sólida. O trabalho estava terminado. A porta da sala foi deixada entreaberta ao sair, permitindo que o ar da casa circulasse. A pequena sala não era mais um apêndice esquecido, era parte do todo, um lugar de paz silenciosa. A escrivaninha esperaria na escuridão, não mais abandonada, mas em repouso, pronta para o que quer que o futuro trouxesse.